O Ibovespa caía fortemente hoje, com agentes financeiros repercutindo o resultado da inflação dos Estados Unidos de outubro, que veio melhor do que o esperado, e temendo as indefinições econômicas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que questionou hoje o teto de gastos. Lula disse o seguinte, abre aspas, por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávites, é preciso fazer teto de gastos, fecha aspas. Afinal, qual o risco da fala de Lula contra o teto de gastos? Pois esse é o tema do debate agora na CNN. Para isso, nós convidamos Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV São Paulo, e Paula Magalhães, economista-chefe da AC Pastore Associados. Muito boa tarde para vocês. Obrigada por conversarem com a gente aqui e participarem desse debate. Antes de mais nada, passo para vocês nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter 2 minutos para a resposta e para que eu não seja indelicada e interrompa vocês, temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Combinado? Começo a primeira pergunta agora com Paula Magalhães, porque entre as declarações, Lula disse o seguinte, abre aspas, por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávites, é preciso fazer teto de gastos, fecha aspas. Qual, então, é o risco da fala de Lula contra o teto de gastos? Paula. Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A questão é a seguinte, nós temos um problema de sustentabilidade da nossa dívida pública e nós estamos numa situação que nós estamos empurrando com a barriga a questão do teto de gastos, porque nós já fizemos várias PECs para aumentar gastos nos últimos anos. E é por isso que existe essa cobrança agora no governo eleito, até porque o orçamento foi colocado para 2023, ele foi colocado uma peça muito irreal, né? Faltando um monte de verba para, por exemplo, o Auxílio Brasil, que foi promessa dos 2 candidatos do segundo turno. Então, existe uma vontade de se solucionar essa questão do arcabouço fiscal. Claro, a gente sabe que vai ter uma PEC de transição, se de 100, 150 bilhões, acho que não haverá muito problema com o mercado. Acima disso já começa a ficar complicado. A gente tem que lembrar que 100, 150 bilhões não é pouco dinheiro, é bastante. Só que daí até jogar fora o arcabouço fiscal é diferente. A gente tem essa pressão fiscal faz um tempo, essa questão de equalizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social não são incompatíveis, é possível, e existia uma expectativa que o governo eleito fosse fazer isso, e não simplesmente abandonar a responsabilidade em prol da questão social. Até porque essas falas que geraram toda essa depreciação do dólar, um dólar depreciado vira inflação de alimentos depois, a gente tem que lembrar disso. Então, não é simplesmente falar alguma coisa que vai fazer o social que acaba virando uma vida melhor para as pessoas. É preciso ter um cuidado com o arcabouço fiscal, com os gastos. Vou terminar aqui. Eu repito agora a pergunta para o Paulo Gala. Entre as declarações, Lula disse o seguinte, abre aspas, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávites, é preciso fazer teto de gastos, fecha aspas. Qual o risco da fala de Lula contra o teto de gastos, Paulo? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui para conversar com todos vocês. Eu acho que o anúncio do time de transição, com os 4 nomes que foram colocados, né, de 2 ex-banqueiros, Pércio Arida e o André Lara Rezende, e também de 2 economistas ligados ao PT, que são o ex-ministro Nelson Barbosa e o Guilherme Mello, já mostram que o Lula tem sim uma preocupação com responsabilidade fiscal e com a questão fiscal. Todos esses 4 economistas são muito preocupados com a temática da disciplina fiscal. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também é conhecido por uma visão que a gente chama no mercado de fiscalista, né, que se preocupa com a questão de sustentabilidade das contas públicas, né? Então, não me parece que por conta apenas do discurso de hoje a gente já pode botar na conta do Lula que ele não vai ter responsabilidade fiscal, né? É evidente que ele está fazendo críticas ao teto. O teto é uma forma específica de controlar gastos. Aliás, eu acho que talvez seja uma das piores possíveis, porque ela é muito engessada, ela congela os gastos públicos e
não leva em consideração o que está acontecendo com a arrecadação, com o crescimento do PIB, com as receitas e outras questões, né? Então ele fez críticas, falou algo que não é grande novidade, que ele tem como prioridade os gastos públicos e os gastos sociais, e o mercado ficou nervoso, né? Isso é normal, o mercado em momentos de indefinição e de incerteza, o mercado realmente fica estressado. Então, como o nome do ministro ainda não foi anunciado, como tem muitas questões em aberto, esses momentos de estresse de mercado são naturais, né? Não acho que seja nada de fim do mundo, né? Acho que é natural, inclusive em outras eleições os movimentos foram bem mais intensos, foram bem mais violentos, né? Agora, há uma apreensão que não tem como evitar, né? Enquanto não for anunciado, de fato, o ministro, enquanto a nova regra fiscal não ficar clara, o mercado vai navegando nessas águas de incerteza. Mas, volto a frisar, não me parece que algo de significativo tenha mudado, né? As pessoas que estão cercando o Lula, né, e volto a repetir, tanto na vice-presidência quanto nos 4 nomes da equipe mostram isso. Segundo agora a pergunta, a gente vai para a segunda pergunta com o Paulo Gala. Lula questiona a estabilidade fiscal e diz que há gastos que precisam ser considerados investimento. Lula disse então o seguinte, abre aspas, não é possível que se tenha cortado dinheiro da farmácia popular por ser preciso cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. Foi o que disse Lula, fecha aspas. Então, qual é a sua avaliação sobre essa declaração do presidente eleito? Eu acho que está perfeito. Tem muitos gastos que, na verdade, são investimentos. Quando a gente fala de educação e saúde, no sentido de gerar oportunidades para as pessoas, isso é um investimento que a gente está fazendo nas pessoas, né? Um dos grandes dramas que a gente tem hoje no Brasil é o tamanho das desigualdades, né? Então, a pessoa não tem o que comer, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, ela não pode nem mostrar o talento dela, né? Ela não pode nem mostrar a capacidade de trabalho. Então, tem gastos sociais que, na verdade, são investimentos na sociedade. O investimento público também, se a gente quiser olhar um gasto mais propriamente tido como investimento, né, de construção de infraestrutura, de saneamento, de estrada, de portos, ferrovias e rodovias. Então, acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta em relação a isso, especialmente da perspectiva de investimento. Sem investimento, não há crescimento econômico. Sem crescimento econômico, não há arrecadação tributária. Então, a própria dinâmica de contas públicas depende muito do investimento. Se o PIB volta, se o PIB cresce, se a economia volta a se expandir, o governo arrecada mais e o gasto público, inclusive, diminui como proporção do PIB, né? Eu acho que o Brasil tem pecado muito nos últimos anos por conta de falta de investimento e falta de crescimento, né? Uma economia que consegue crescer 3%, 4% ao ano, gera uma massa de arrecadação e de volume de atividade econômica que acaba ajudando a equacionar as contas públicas, né? É importante lembrar que na era Lula, nos primeiros 2 mandatos, a gente teve superávites primários, né? A gente até esqueceu no Brasil que é possível fazer superávit primário, né? Então, uma economia em expansão é capaz, sim, de gerar muita arrecadação para o governo e, inclusive, gerar superávites primários. Então, temos que olhar o lado da despesa e o lado do investimento também, né? Eu sempre digo que, para uma empresa, cortar gastos não é um plano de ação para uma empresa, né? E para um país também, apenas cortar gastos não pode ser um plano de futuro para um país. A gente precisa falar de investimentos para falar de futuro. Claro, com disciplina fiscal, né? Volto a dizer que tudo isso pode ser feito de maneira compatível com disciplina fiscal. Agora eu repito a pergunta para Paula Magalhães. Lula questiona a estabilidade fiscal e diz que há gastos que precisam ser considerados investimento. Lula disse então o seguinte, abre aspas, não é possível que se tenha cortado dinheiro da farmácia popular por ser preciso cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração do presidente eleito, Paula? Em primeiro lugar, a farmácia popular não foi cortado para atender a regra do teto, né? A farmácia popular é muito menor do que, por exemplo, o que está nas emendas de relator do orçamento secreto. Então, discordo desse ponto. Em segundo lugar, os gastos do governo, em última instância, são todos gastos para a população. Então, no último caso, você pode interpretar tudo como investimento nas pessoas. Tudo bem, mas o que significa isso para termos de controle dos gastos? Significa que a gente vai tirar os investimentos do teto, então tudo vai virar investimento? Eu acho que gera um problema. É importante a gente... Claro que a gente vai fazer com os nossos gastos. Quer aumentar gasto social? Concordo, vamos fazer, precisa mesmo, né? O farmácia popular é um absurdo ter diminuído, acabado com ele desse jeito.
Agora, vamos estabelecer uma regra crível, vamos estabelecer como que vai ser a trajetória da dívida daqui para frente. Quer voltar à meta de superávit fiscal? Vamos voltar, mas vamos discutir claramente como isso vai ser feito, né? Tirar alguma despesa debaixo do teto e simplesmente ficar por isso, leva um risco muito grande, porque daqui a pouco a gente vai querer tirar tudo do teto e aí a gente não tem uma trajetória fiscal crível. Acho que esse que é o risco. E dentro desse contexto, não é só o discurso de hoje que é preocupante. A gente está discutindo uma PEC que o primeiro valor que se deu foi 200 bilhões, depois caiu para 175, é bastante dinheiro. Em segundo lugar, a gente está discutindo uma PEC sem um ministro da Economia, então o ministro da Economia vai entrar com a PEC já negociada ou ele vai participar das negociações dessa PEC? Em último lugar, nós estamos falando na verdade, de tirar o Bolsa Família do teto de gastos sem também saber qual que vai ser a diretriz do ministro da Economia. Essas pessoas que estão na equipe de transição, apesar de Pércio e André Lara Rezende terem trabalhado no Plano Real juntos, eles pensam muito diferente hoje em dia, inclusive sobre questões fiscais. Traz uma dificuldade, falta clareza. Começa agora a terceira rodada com a Paula Magalhães. Integrantes do mercado ouvidos pela jornalista da CNN, Thaís Herédia, dizem que o discurso de Lula mostra que pacificação está só no papel e reforçam a cobrança sobre o ministro da Fazenda. Minha pergunta é, como que você avalia o modo como o presidente eleito está lidando com a questão econômica nessa fase de transição, Paula? Acho que é verdade que está bem cedo para dizer o que vai ser o governo, mas os primeiros sinais estão sendo de que vamos aumentar os gastos e vamos aumentar talvez sem ter uma regra fiscal. Acho que quem votou no PT, quem participou daquela carta de economistas, até mesmo no primeiro turno, apoiando o PT, estava esperando uma política econômica com um pouco mais, digamos assim, menos heterodoxa, que levasse em conta essas questões fiscais de uma maneira mais clara. Então, assim, é verdade que a gente tem que esperar para ver exatamente para onde vai, mas os sinais desses últimos dias são um pouco preocupantes. Eu diria que seria mais interessante se eles querem aprovar a PEC de transição, vamos aprovar a PEC de transição, daí ano que vem ganhamos tempo para discutir qual que vai ser o novo arcabouço fiscal com clareza, até porque se você tiver esse tal desse waiver de teto de gastos, vão ser criadas despesas obrigatórias, né? Esse Auxílio Brasil de R$600, ele veio para ficar, ele não vai durar só em 2023 e acabar em 2024. Então, automaticamente, o teto de 2024 também vai precisar de um outro waiver. Então, a gente vai precisar discutir mesmo o que vai ser a nossa regra fiscal daqui para frente. É preciso que a gente deixe claro, no entanto, que vai ter uma regra fiscal e que a gente vai conseguir levar a trajetória da dívida para uma trajetória sustentável, uma trajetória que, pelo menos no longo prazo, chegue a uma queda. Tem mais um tempinho ainda, mas agora eu vou repetir a pergunta para o Paulo Gala. Integrantes do mercado ouvidos pela jornalista da CNN, Thaís Herédia, dizem que o discurso do Lula mostra que pacificação está só no papel e reforçam a cobrança sobre o ministro da Fazenda. Minha pergunta é, como que você avalia, então, o modo como o presidente eleito está lidando com a questão econômica nessa fase de transição? Eu volto a frisar que os nomes escolhidos, eles são simbólicos, né? Eles sinalizam para o mercado que há uma preocupação bastante grande do presidente de olhar para a responsabilidade fiscal, né? Não podemos achar que é trivial ter o Geraldo Alckmin como vice-presidente e ter o Pércio Arida e o André Lara Rezende, que são dois ex-banqueiros na equipe de transição, né? Então, volto a repetir que isso é uma sinalização bastante forte, né? Bastante forte de que há preocupação fiscal. Agora, a gente está ainda num momento muito inicial, né? Então é normal que o mercado fique estressado e que ele cobre essas definições e que ele cobre essa clareza, porque o mercado vive disso, né? Mas eu acho que se a gente parar para pensar com calma, são poucos dias ainda logo depois da eleição e a escolha desses nomes, especialmente do ministro da Fazenda, é bastante complicado. A ideia de tirar os gastos sociais do teto, eu sou completamente contrário. Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Você não pode ter um teto em que você tira algumas coisas do teto, né? Eu acho que a gente tem que realmente repensar o arcabouço fiscal e a regra fiscal. E acho que a gente vai, pelo menos do que eu tenho lido e do que eu conheço desses 4 economistas da equipe de transição, a gente vai caminhar, sim, para um novo arcabouço fiscal mais bem pensado e mais bem estruturado. Importante lembrar que nos últimos 3 anos o teto foi rompido, quer dizer, uma regra fiscal que não foi cumprida em nenhum ano. Então ela é uma regra fiscal muito ruim nesse sentido, ela passa pouquíssima credibilidade. Então existe na mesa hoje uma discussão do que é conjuntural, e a PEC de transição é algo de transição, é algo conjuntural. Existe uma discussão mais importante,
de fundo que é estrutural, que é da regra fiscal estrutural e do modelo de equilíbrio fiscal que a gente vai perseguir. E esse, a meu ver, é o mais importante, né? É claro que não é para a gente fazer uma PEC de transição gastando bilhões de reais de maneira totalmente estapafúrdia, a gente tem que fazer uma PEC de transição regrada, mas parte do que está aí também foi uma herança do governo que deixou, né, um monte de gastos, um monte de questões também complicadas para a gente, né? Paulo, você tem um minuto, pode ser, para as suas considerações finais. Com você, Paulo. Eu queria voltar no ponto de que a gente teve outras transições já com reação de mercado muito mais nervosa, né, e muito mais problemática no Brasil. Então, acho que a dor de barriga que a gente está vendo hoje, de queda de bolsa, de desvalorização do câmbio, é natural, né, de uma mudança de governo, e eu acho que os movimentos são até mais suaves perto do que a gente já teve do passado, né? E volto a repetir que acho que a sinalização, a meu ver, parece bastante positiva em termos dos nomes que estão ocupando a equipe de transição, da carta que o Lula fez, desse movimento que ele tem feito para o centro. Então, me parece que a questão fiscal não vai ser deixada de lado, né? Eu acho que a questão fiscal está no radar, está no horizonte e vai ser parte integrante da nova política econômica que a gente vai ter. Então, acho que o mercado tende, inclusive, a se tranquilizar mais para frente em relação a isso. Paula Magalhães, você tem um minuto para suas considerações finais. Eu acho que o mercado está um pouco estressado nesse momento, porque tem um cenário global um pouco complicado, que é o cenário de aumento de juros nos Estados Unidos. É um cenário onde a gente saiu de uma pandemia onde um monte de economia fez expansão fiscal, que não está sendo tão tolerado agora como o que aconteceu no Reino Unido no mês passado. Então, os mercados estão nervosos. E assim, o PT tem uma história de aumento de gastos também. Ele tem uma história de superávit fiscal, mas ele tem uma história de aumento de gastos. É por isso que o mercado fica nervoso também quando acontecem esses discursos de caminhar para preciso alimentar o pobre ao invés de fazer responsabilidade fiscal. Eu acho que o governo está se achando ainda nesse momento. A gente vai ver volatilidade até a gente ter uma definição. Quando a gente tiver uma definição de quem será o ministro da Economia, a gente vai saber mais claramente para onde vai a política econômica e fiscal. Ok, nós conversamos aqui com o Paulo Galo, economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV de São Paulo, e com a Paula Magalhães, que ela é economista-chefe da AC Pastor e Associados. Obrigada pela disponibilidade de debater com a gente por aqui.